Olá, eu sou a doutora Emiliana, médica do trabalho, médica coordenadora da Multilife. Estou aqui hoje a convite da BR-SAM para falar sobre drogas e e alcoolismo para vocês. A primeira droga que a gente vai falar, que é a droga mais consumida no mundo inteiro, é o álcool. A droga mais consumida no mundo é classificada como um depressor, desacelera as funções vitais, diminui a capacidade de reação e de fala. As pessoas ficam com a fala mais embolada, né? Mais lentificado. Embora seja classificado como depressor, o que determina o tipo de efeito causado é a quantidade de álcool que a pessoa consome. E, infelizmente, hoje, não só no Brasil, mas como no mundo, é o maior responsável pelos acidentes fatais de trânsito. E, como poucos acreditam, causa dependência sim. Como o álcool afeta o corpo? O fígado só consegue metabolizar uma certa quantidade de álcool de cada vez, deixando o excesso circular pelo corpo. O excedente, né? É aquela coisa, eu acho que a maior pergunta que a gente tem no consultório todos os dias é: doutora, vou tomar antibiótico, posso beber? É aí com essa questão que a gente responde às pessoas. O fígado metaboliza não só o álcool, o fígado metaboliza também os medicamentos. Então, se você está tomando um medicamento que ele vai ser de metabolização essencialmente hepática, você causa uma sobrecarga hepática ao momento que você ingere medicação e álcool. Por isso que não devemos, quando estamos tomando em uso de algum medicamento de uso contínuo, usar ter abuso de álcool concomitante. Cerca de 10% do álcool ingerido é excretado pelos rins, enquanto apenas 1% é eliminado pela evaporação, ou seja, pela respiração, o suor e as lágrimas. O álcool ele tem alguns efeitos metabólicos bem importantes. Ele inibe o ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, quando você ingere uma quantidade elevada de álcool, você inibe esse hormônio. Então, você tem a tendência a eliminar mais urina nesse período de tempo. E como você não fica todo o tempo usando álcool, quando você para o uso do álcool, isso volta ao normal e no outro dia a pessoa tem uma leve sensação de edema no corpo. Por isso que as pessoas falam que pessoas que bebem muito ficam com os pés inchados, né? Vulgo chamado de pé inchado. Primeiro, no cérebro. O abuso prolongado de álcool pode acelerar a degeneração de células do cérebro e comprometer as funções nervosas e cerebrais. O cérebro frequentemente apresenta, nesses casos, estruturas anormais, como, por exemplo, estrias largas e profundas. Então, a gente vê que pessoas alcoólatras, né, pessoas com uso de álcool de muito tempo, elas vão tendo um pouco da perda da função cognitiva, ou seja, elas vão ficando com um processo degenerativo, né, lento e gradual. Tem no esôfago o câncer de esôfago, que é uma possível consequência do abuso prolongado de álcool, que o etanol é tóxico para as células da parede esofágica, aumentando a probabilidade de tumores. E também as pessoas que usam álcool, elas geralmente não se alimentam de forma adequada. E o estômago, ele não está preparado para receber essa quantidade de líquido, de características químicas diversas que irritam a parede do estômago, e isso também favorece um pouco o refluxo. Então, pessoas com alcoolismo crônico vão ingerindo aquela quantidade de álcool, geralmente não se alimentam bem, vai lesando a parede do estômago, vão causando úlceras, vai perdendo aquela camada protetora e esse líquido tende a refluir pelo esôfago também, que não está preparado para receber líquidos de conteúdo ácido, né? Então, a gente também tem uma esofagite de refluxo e uma gastrite secundária. No coração, altas doses de bebidas alcoólicas produzem aumento da pressão sanguínea, o que acarreta deposição de gordura e aumento de tamanho do órgão. Ataques cardíacos e também mortes podem ocorrer. No fígado, que é o principal responsável pela metabolização do álcool, a ingesta prolongada de álcool pode conduzir à cirrose hepática, o que leva a falha no funcionamento do fígado,
e a morte. Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma imagem de um fígado saudável e de um fígado cirrótico. Estômago e pâncreas, eu dei uma adiantada do que ocorre. O etanol é tóxico para as células do estômago e podem conduzir à inflamação desse órgão. Gastrite, né? Dor, hemorragia, né? O que a gente chama de úlcera quando sangra. E o abuso de álcool também pode conduzir à inflamação do pâncreas e evoluir para a falha pancreática e até morte. E a ascite, que é o fluido produzido pelo fígado lesado que preenche o abdômen. O que é um abdômen ascítico? Quando a pessoa já está em estágio avançado de cirrose, ela começa a acumular líquido na cavidade abdominal. E esse líquido leva ao que a gente chama de hipertensão portal, dentre várias outras complicações. Geralmente um dos últimos recursos que a gente tem é de drenar, furar a barriga mesmo e retirar esse líquido. É uma condição bem complicada. Esse é o fígado normal e no próximo slide é um fígado cirrótico, já cheio de fibrose, cheio de outros acometimentos. Então é o final, é o estágio final da doença. Agora a gente vai falar sobre maconha, que é uma droga que a gente chama que é porta de entrada para outros vícios, juntamente com o álcool, né? E amplamente utilizado e disseminado, principalmente pela galera jovem hoje em dia. É uma droga ilícita no Brasil, mas e é uma droga muito utilizada no mundo todo. É alucinógena, tem um efeito devastador nos pulmões pela maneira como é utilizada. O paciente geralmente sofre com dores de garganta, inflamações pulmonares, e o fato de ser usuário de maconha expõe o usuário a elementos químicos cancerígenos equivalente a 5 cigarros, independente da pureza da droga que é consumida, porque a gente sabe que a droga que é amplamente consumida por todos, ela não é só a maconha, não é só a erva, ela tem várias outras partículas ali que na maioria das vezes a gente nem sabe o que é. Consequências mentais do uso da maconha são igualmente severas. Em relação aos não usuários, os usuários de maconha têm memória e capacidade mental reduzida. É aquela pessoa que fica lenta, você fala com ela, você chama a pessoa e a pessoa 2 horas depois ela levanta a mão, ela não sabe nem o nome dela, né? Além de aumentar o risco de desenvolvimento de doenças psiquiátricas como a esquizofrenia. Hoje em dia a gente tem muitos casos de pacientes com quadros depressivos, ansiosos, outros problemas psiquiátricos desencadeados pelo uso de drogas. Então não são só o perfil genético, a personalidade ou os acontecimentos da vida que levam as pessoas a desenvolverem problemas psiquiátricos como ansiedade e depressão, mas o uso e abuso de drogas também. Causa desconcentração, desorientação, falta de coordenação física, frequentemente seguida por depressão ou sonolência, e alguns consumidores sofrem de ataques de pânico ou de ansiedade, que é aquilo que eu estava falando anteriormente. Contém mais de 400 componentes químicos conhecidos, incluindo as mesmas substâncias cancerígenas encontradas na fumaça do tabaco. A longo prazo, as mudanças no cérebro são similares àquelas causadas pelo consumo de drogas mais pesadas. O perfil do usuário de maconha é um perfil daquela pessoa que começa usando um pouquinho e quando ele vê, ele já está há mais de 20 anos fumando maconha, às vezes ele fuma 2, 3 vezes por dia, então é um quadro que se arrasta, né? Maconha medicinal. Então, o THC, que é uma das partículas, né, do princípio ativo, se destaca para o mal, porque é responsável pelos efeitos psicoativos e neurotóxicos. Pode gerar desorientação, como anteriormente falado, psicose, transtorno de pânico, entre outras coisas. E o CBD,
canabidiol, possui diversas possibilidades terapêuticas e até efeitos protetores contra os danos do próprio THC, incluindo efeitos antipsicóticos. De medicamento, tudo é dose e indicação. A maconha, do jeito que ela é utilizada, ela não é terapêutica. Porém, um composto isolado, trabalhado em laboratório, em dose, com indicação adequada para determinadas doenças, são coisas completamente distintas. Então, é uma coisa que a gente tem que separar uma coisa de outra. O que diferencia veneno e remédio é dose e indicação. Então, não é possível fumar maconha para obter os efeitos benéficos do canabidiol. É preciso separá-lo do THC, exatamente por isso que a maconha não deve ser considerada remédio. O potencial efeito terapêutico está apenas no CBD. Efeitos a curto prazo: distorção sensorial, pânico, ansiedade, coordenação motora fraca, tempo de reação elevado. Depois de um barato inicial, o usuário sente-se sonolento ou deprimido. Isso também acontece no álcool. A pessoa ingere álcool, inicialmente ela fica muito eufórica, muito agitada, muito animada e depois dá uma depressão, dá uma leseira, um cansaço, uma sonolência, uma tristeza e cardíaco e risco de ataque cardíaco, né? Risco de infarto agudo do miocárdio. Efeitos a longo prazo: baixa resistência a doenças comuns, resfriados, bronquite. Então é aquela pessoa que vive doente, uma pessoa que está sempre com a imunidade baixa, sabe? Ah, doutor, o problema é minha imunidade. Não, o problema não é a imunidade, o problema é o abuso de álcool, de drogas, de outras coisas. Isso faz supressão do sistema imunológico, aumento de células de estrutura normal no corpo, redução de hormônio sexual masculino, perda da libido, destruição rápida das fibras do pulmão e lesão cerebral que poderão ser permanentes, capacidade sexual reduzida, menor capacidade para aprender e reter informação, ou seja, a pessoa progressivamente vai perdendo capacidade cognitiva, apatia, sonolência, falta de motivação, mudança de personalidade e de humor, né? Então, nervosismo, às vezes a gente fala até que as pessoas ficam tão apáticas que às vezes diante dos problemas elas não têm a menor capacidade de reação, elas não conseguem nem discernir se é bom, se é ruim, né? Incapacidade de de compreender as coisas de forma clara. Cocaína. Uma das drogas mais perigosas, né, conhecidas pelo homem. Efeito viciante altamente potente, pode levar à morte por insuficiência respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco. E, infelizmente, filhos de mães que são dependentes de cocaína já nascem como dependentes químicos e a gente já tem uma dificuldade de manejo dessas crianças muito grande ali já na sala de parto. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, divulgada em 2013, 3 milhões de pessoas usam com frequência cocaína e crack, o dobro dos 1,5 milhão de pessoas que usam maconha diariamente. 20% do mercado mundial de crack e cocaína são representados pelo Brasil. 45% dos usuários experimentaram cocaína pela primeira vez antes dos 18 anos. Infelizmente, né, gente? E por que a cocaína vicia tanto? Depois da metanfetamina, a cocaína é a droga que cria a maior dependência psicológica de todas. A pessoa acha que ela só vai conseguir trabalhar, que ela só vai conseguir se divertir numa festa, que ela só vai conseguir levar a vida dela se ela estiver em uso de drogas, né? Estimula centros chaves do prazer no cérebro e causa uma euforia extremamente elevada. É como se fosse um pico. Tem uma euforia, uma coisa maravilhosa, mas a queda é drástica, né? E a tolerância à cocaína se desenvolve rapidamente. O que é tolerância? Cada vez que você usa, você tem que usar um pouquinho mais para você ter um efeito desejado igual ao anterior. E o usuário logo deixa de sentir o mesmo prazer de antes com a mesma quantidade de cocaína.
Efeito a curto prazo: aumento do ritmo cardíaco, da pressão sanguínea, da temperatura corporal, distúrbio do sono, náuseas, hiperestimulação, comportamento bizarro, errático e às vezes até violento, alucinação, hiperexcitabilidade e irritabilidade também são dos efeitos a curto prazo. Você olha para a pessoa, ela está com a pupila dilatada, daquele jeito muito eufórico, em um ambiente que está todo mundo muito tranquilo, muito normal, e a pessoa está achando, ela está em uma outra realidade. Euforia intensa, ansiedade, paranoia, depressão, pânico, psicose, doses excessivas, mesmo que seja uma vez, podem conduzir a convulsões, ataque epilético e morte súbita, por um comportamento anormal do funcionamento cerebral. Danos permanentes em vasos sanguíneos do coração e do cérebro, pressão alta, levando a ataque cardíaco, derrame e morte, dano hepático nos rins, no pulmão, cáries profundas, alucinações auditivas e táteis. A longo prazo pode causar disfunção sexual, dano no sistema reprodutivo e infertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, desorientação, apatia, exaustão e confusão, irritabilidade, transtorno de humor, delírio, psicose, depressão severa e tolerância e dependência, mesmo depois de ter sido utilizada apenas uma vez. Tabaco. Contém uma mistura de cerca de 4.700 substâncias tóxicas, das quais mais de 60 são carcinogênicas. Pessoas que fumam têm 10 vezes maior chance de desenvolver um câncer quando comparado às não fumantes. E a combinação de tabaco e álcool potencializa o risco para 38 vezes mais a chance de câncer de via aerodigestiva alta. E o tabaco, como as pessoas acham, não é só o fator negativo para o câncer de pulmão, não. Para todos os outros cânceres, ser fumante é um fator de risco. Para câncer de mama é fator de risco, para câncer de útero, de ovário, para câncer de boca, né, como tem algumas outras coisas, dentre outros cânceres, o cigarro, o tabaco é um fator de risco elevado. O cigarro está relacionado com câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, pulmão, estômago, bexiga, pâncreas, fígado, colo uterino, cólon e reto. Fumantes contêm um risco 70% maior de apresentar doenças cardíacas, infarto agudo do miocárdio. Fulano estava bonzinho, não era nem gordinho e tal, só fumava e bebia. Teve um piripá que morreu. Morreu de quê? De coração. Por quê? Fumava, né? Pressão alta, dentre outros fatores. Filhos de mulheres que fumam durante a gravidez têm 4 vezes mais probabilidade de fumar também. Filhos de mulheres que fumam geralmente nascem PIG, que é o que a gente chama de peso, crianças que são pequenas para a idade gestacional. Elas nascem com outros problemas cardíacos, outros problemas pulmonares e têm tendência a ter outros distúrbios metabólicos também. Mais de 300 pessoas morrem por dia no Brasil em consequência do hábito de fumar. E por que é tão difícil parar? A nicotina é uma substância que causa dependência, é a substância do tabaco que causa dependência. É encontrada em todas as formas de tabaco e produz uma sensação de prazer, semelhante ao de drogas como heroína, cocaína. Após uma tragada de cigarro, a nicotina leva apenas de 7 a 9 segundos para chegar ao cérebro e causar a liberação de substâncias que causam sensação de prazer. Por que é difícil parar? Esse efeito dura por volta de 30 minutos. E depois a pessoa tem um episódio de depressão e fadiga. E cada vez mais, como todas as outras drogas que a gente tem falado até aqui, é necessário uma dose cada vez maior de nicotina para obter esse prazer. Parar de fumar é uma coisa, largar de uma vez por todas o fumo é outra coisa completamente distinta. E os sintomas de abstinência incluem ansiedade, irritabilidade, tontura, dor de cabeça, insônia, distúrbio estomacal, fome, dificuldade de concentração e tremores.
É importante estabelecer alvos de abstinência, 1 dia, 1 semana, 3 meses, para daí então parar de fumar para sempre. Ter outros hábitos saudáveis. A gente fala que o cérebro, ele entende o hábito de fumar como uma coisa corriqueira sua. Você não acorda e não escova os dentes todos os dias sem nem pensar que você precisa escovar os dentes. Fumar é da mesma maneira. Você não tem uma conexão cerebral muito bem descrita, e o ato de fumar vira um hábito. E é isso que a gente tem que trocar. Então, trocar o hábito de fumar por um outro hábito adequado, por um hábito saudável. Uma alimentação mais regrada, ingerir bastante água. A atividade física também ajuda bastante para quem está tentando parar de fumar, porque aumenta alguns níveis de endorfinas que são de bem-estar, porque a pessoa quando está no processo de parada do hábito tabágico, ela também tem um processo de depressão, de ansiedade, de outros que são sintomas da abstinência. Então, se cercar de medidas que vão melhorar a sua imunidade e melhorar a sua saúde nesse processo de abstinência, essas pessoas têm um maior índice de sucesso na parada do hábito tabágico. Os benefícios imediatos do abandono do cigarro. 20 minutos depois que você deixa de fumar, a pressão arterial, o batimento cardíaco volta ao normal. Um dia depois de largar o vício, as chances de infarto começam a se reduzir. Após 3 dias tem aumento da capacidade respiratória, a pessoa respira melhor porque o fumante tem aquele pigarro, né? Toda hora aquela sensação que tem algo irritando a laringe. E de 2 a 12 semanas a circulação melhora. Em 1 ano o risco da doença coronariana, doença do coração, em 50%. E em 10 anos caem as chances do aparecimento de câncer. No período de 10 a 15 anos o perigo de desenvolver problemas cardíacos se iguala ao de uma pessoa que nunca fumou. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada pelo convite.